Outro destaque, para refletir com os nossos comentaristas, Polícia Federal indiciou Pablo Marçal pelo crime de uso de documento falso durante a campanha eleitoral no primeiro turno aqui em São Paulo. Lembrando, né, pouco antes da votação de primeiro turno, o empresário publicou nas redes sociais um laudo acusando o deputado Guilherme Boulos de uso de drogas. Hoje, Marçal prestou depoimento por cerca de 3 horas na Superintendência Regional da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. Ele negou qualquer envolvimento nesse caso e reafirmou que o documento foi postado pela sua equipe de campanha. A perícia da corporação concluiu que a assinatura do médico no documento é falsa. Chamar o Luiz Felipe Dávila, começar o giro com Dávila. Dávila, a gente nem precisa se alongar muito, né? A gente já trouxe algumas análises à época da divulgação daquele documento. Era previsível que aconteceria isso, né? Assim, na linguagem popular, pedra cantada, né? Bola cantada, né? É isso mesmo, Caniato. E tá certo, a Polícia Federal precisa investigar, precisa apurar, porque não pode um candidato ter uma irresponsabilidade de divulgar um documento falso contra uma outra pessoa. Então também é um jeito do sistema da Polícia Federal dar um recado. Não dá para ter molecagem numa campanha política quando você aspira a ser prefeito de São Paulo e cuidar do terceiro maior orçamento do país. Você, Beraldo, Polícia Federal indiciando Pablo Marçal por conta daquele laudo falso que foi divulgado às vésperas do primeiro turno, e muitos entendem que isso pode sim reverberar nessa ambição política, nessa caminhada de Pablo Marçal, que muitos falam que poderá até se candidatar à presidência da República. Caniato, isso era totalmente esperado. Num país onde reunião com o embaixador dá inelegibilidade, depredar patrimônio público dá 17 anos de cadeia, vão deixar passar ileso quem apresenta laudo falso em eleição? Não vão. Então, esse movimento da Polícia Federal me parece totalmente esperado e agora fica nas mãos da polícia e vai ficar também nas mãos do TSE o destino de Pablo Marçal, seu destino político. Vão deixar que ele continue nessa sequência de eleições ou não? A ver. Pois é, muitos falam, inclusive, que é grande a chance do TSE entender que esse episódio pode sim deixar Pablo Marçal inelegível. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Você, Mota, Polícia Federal indiciando Pablo Marçal por conta daquele episódio que chamou muita atenção na época, mas foi rapidamente desmentido, né? Caniato, considerando-se os personagens envolvidos e toda a dinâmica desse caso, eu não tenho nenhuma condição de avaliar esse fato. Eu só posso dizer, como cidadão e como eleitor, eu lamento que, mais uma vez, questões eleitorais acabem se tornando questões de polícia. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país com problemas gravíssimos. A gente acabou de ver uma execução de uma testemunha no aeroporto mais movimentado do país. Isso é a falência do Estado. Eu contei aqui que no sábado passado, o Márcio, de 31 anos, pai de uma criança pequena, que trabalha no prédio do meu amigo Manuel, em Botafogo, foi assassinado por dois criminosos. Ele foi assaltado, levantou a camisa para mostrar que não tinha arma, para entregar os objetos, não reagiu, foi executado. Mais de 100 pessoas são mortas todos os dias no Brasil. É aí que deveria estar o foco do trabalho de todas as polícias brasileiras. Dávila, quem mais se prejudicou com esse episódio? Acho que todos concordam, Pablo Marçal, né? Inclusive, pode haver muitas implicações no âmbito criminal, eleitoral, enfim, é preciso aguardar. Mas também a gente precisa olhar para Guilherme Boulos, né? Porque Pablo Marçal acusou com o uso desse documento o então candidato do PSOL, Guilherme Boulos, de ser usuário de drogas. Fez uma associação da figura dele com uma condição que não parecia ter nada a ver com um candidato. E ele conseguiu, enfim, rapidamente desmentir aquela acusação que foi feita na ocasião. Porém, o que mais chama a atenção é que dias depois ele aceitou participar de uma live com Pablo Marçal, como se tivesse esquecido aquele episódio, né? Você acha que essa história acaba reverberando e respingando também em Guilherme Boulos, o Dávila?
Respingou, porque passou falsidade, não converteu em voto, pelo contrário, foi mais um ruído na imagem. A política, quando o eleitor não é bobo, o eleitor entende as incoerências. Como é que alguém que você estava se estapeando há outro dia, agora tem uma live? Isso não é sinal de amizade ou nada, isso é sinal de incoerência. E incoerência custa caro. No caso do primeiro turno para Marçal, aquela divulgação do documento pode ter sido vital para a sua derrota, pode ter contribuído muito para a sua derrota. E no caso do segundo turno, criou apenas ruído. Aquilo não fez com que um eleitor de Pablo Marçal voltasse ou repensasse o seu voto e votasse em Boulos por causa daquela live. Pelo contrário, as pesquisas mostram claramente que a maioria esmagadora dos eleitores de Pablo Marçal acabaram votando em Ricardo Nunes, porque evidentemente esse eleitor não tem nada a ver com o Boulos. Então, isso mostra a coerência, o eleitor não cai nesses contos da carochinha. E por outro lado, nós não podemos deixar passar em branco a utilização de documentos falsos numa campanha, porque senão isso é a mesma coisa que a gente estava dando notícia há pouco sobre o crime, passa como impunidade. Aí nas próximas eleições vão ter um festival de documento falso para tentar implicar um candidato. Não é assim que se faz campanha política. Então é preciso sim que haja a investigação, que seja devidamente apurado, para que a gente não possa amanhã criar um incentivo perverso, exatamente como acontece no crime. Fala assim, não, olha, pode fazer qualquer acusação leviana, traz qualquer documento aí que tudo bem. Não, não está tudo bem. Ainda mais para quem tem a responsabilidade de ocupar cargo público. Muitos disseram, né, Beraldo? Sim, o episódio do laudo foi um tiro no pé do candidato Pablo Marçal. Mas também muitos entendem que foi uma aposta errada de Guilherme Boulos ter topado participar daquela live. Pô, dias atrás foi acusado de ser usuário de drogas, usuário de cocaína, e mesmo assim deixou de lado, falou, não, vamos tentar, vamos arriscar. Foi a última cartada. Mas como bem disse o Dávila, né, isso não conseguiu converter em votos, né? Neto, a política brasileira tem sido um palco para a gente sem a testosterona necessária para honrar as suas posições. Você se submeter ao palco de alguém que te fez uma acusação até então falsa. O próprio candidato Boulos reafirmou categoricamente que era uma acusação falsa, que nunca, jamais, em qualquer circunstância, usou cocaína. E aí, mesmo sendo acusado, ele acha, no segundo turno, que é conveniente para ele usar a plataforma do acusador para poder se dar bem, para poder converter voto? Neto, eu tenho uma visão diferente dessas coisas. Se alguém me faz uma acusação leviana no ponto feito por Pablo Marçal, porque este assunto foi o assunto da campanha por um bom tempo. A campanha termina com um laudo falso publicado, tendo uma repercussão enorme. E você vai simplesmente olhar para a cara dessa pessoa que te acusou falsamente e dar sorrisos e vamos conversar? Ora, eu acho que é uma atitude absolutamente reprovável, mas essa é a minha opinião pessoal. Então, neste cenário que a gente viu, Caniato, para mim, faltou um posicionamento correto de Guilherme Boulos, que se mostrou desesperado por votos. E Pablo Marçal mostrou um vale-tudo e uma incapacidade de seguir as regras do jogo. Afinal de contas, ele era o grande rei da comunicação, tinha todos os seus milhões de seguidores no seu bolso, pessoas que estavam fazendo campanha para ele gratuitamente, mas mesmo assim, apesar de se dizer jurista, ele viu um laudo falso e tomou a decisão de publicar. E não me venham com essa historinha, não, porque veja, foi o meu assessor nenhum de candidato publica algo desta gravidade sem consultar o candidato. Então, Caniato, ali não tem santo. Infelizmente, cada um tomou a decisão que julgava melhor para si, para tirar vantagem. Mas no caso de Marçal, ele
não cumpriu as regras, não cumpriu a lei. Terá que sofrer alguma sanção. Vamos ver qual será. E o tempo da política, né, Mota? É diferente do tempo da iniciativa privada, o tempo do digital, das redes sociais. Pablo Marçal apareceu como um meteoro, mas pode ser que ele fique só na promessa, né? É difícil dizer, Canhato. Eu não vou arriscar nenhum palpite. A única coisa que eu posso fazer é lembrar os inúmeros meteoros que eu já vi nos últimos 4 anos. Outro dia eu falei sobre isso aqui, pensaram que eu estava me referindo a um meteoro específico. Não, meus amigos, foram vários. Eu vi vários meteoros passando, surgindo do nada, brilhando, iluminando a noite e desaparecendo, né? Sumindo completamente do cenário político. Então, isso se tornou muito comum no Brasil. Eu achei terrível essa história da live. Tá? Eu não entendo qual foi o raciocínio que estava por trás daquela live. Na minha opinião, como eleitor, eu achei aquilo ali um insulto à minha inteligência como eleitor. Eu acho que aquilo ali foi um tremendo tiro no pé para os 2 participantes da live, e eu acho que as consequências que deveriam vir dessa história toda deveriam ser consequências político-eleitorais. Então, que o eleitor responda na urna. Eu repito aqui, eu acho essa história de botar polícia toda hora, tudo é polícia, tudo é polícia. A polícia tem que prender traficante, a polícia tem que investigar essas facções criminosas. A polícia não tem que perder tempo com esse negócio de laudo falso. Pô. Isso aí não é prioridade num país onde morrem mais de 100 pessoas assassinadas por dia, como é o Brasil. Mas isso é só a minha opinião. Você, Dávila, para fechar, é possível, Pablo Marçal, corrigir a rota? Tentar recomeçar, caminhar pelo lado certo da política? Porque, naturalmente, algumas pisadas na bola a gente pode observar nessa campanha, né? Sempre é possível começar certo, reconhecer os erros, começar de novo, fazer direito. Isso chama-se ganhar maturidade. E isso é possível, é possível. O recomeço sempre é possível. Agora, eu não acho que pode passar pano por coisas tão sérias como apresentar documentos falsos contra uma pessoa. Mota, eu não acho que isso é uma coisa menor. Acho que isso é uma coisa grave. E é tal negócio, até o crime, onde deu certo, que nós conhecemos, como foi, por exemplo, Nova York, que você gosta tanto de citar lá o exemplo, começou justamente pegando os pequenos crimes, era a tal da janela quebrada. E é assim que tem que fazer. Nesse Brasil da impunidade, nós não podemos deixar passar em que está disputando um cargo que precisava servir de exemplo, referência, a ideia de que pode agora começar a divulgar documento falso. Não acho que é pouca coisa, não. Acho gravíssimo e precisa ser apurado. Você, Mota, só quer arrematar? Não, eu só quero dizer o seguinte, eu acho uma coisa grave. Só que se você está em casa, a sua casa começa a pegar fogo, você está com filhos em casa, e aí entra uma mosca pela janela. Você vai salvar os seus filhos ou você vai matar a mosca? A gente está numa situação hoje no Brasil de calamidade pública. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. Amanhã a gente pode estar pegando um voo no aeroporto de Guarulhos e ser executado. A gente vê todo dia a gente dá aqui notícias inaceitáveis. Então, eu não sei como é que numa situação dessas, tá, não se prioriza as coisas que têm que ser feitas. Você usar os poucos recursos que a gente tem para dedicar para um caso desses, não tem nada mais grave? A minha pergunta é só essa. Eu não menosprezo esse fato, eu acho que esse fato vai custar caro ao autor, essa é a minha interpretação. Eu vou ficar muito decepcionado se uma pessoa que tem um gesto desse conseguir evoluir na vida pública do Brasil. Eu acho que, quando a gente olha para o que aconteceu nos Estados Unidos, talvez a gente possa fazer uma leitura aí para o que vem aqui para o Brasil. Eu só não acho que, com a crise em que a gente está mergulhado, a gente pode se dar o luxo de colocar os nossos policiais para fazer uma investigação num troço como esse. Eu acho desperdício de recursos. A gente vai fechar esse assunto. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Notícia em destaque: Polícia Federal indiciou Pablo Marçal por conta da divulgação de um laudo falso contra Guilherme Boulos à época da
campanha para a Prefeitura de São Paulo. Isso às vésperas do primeiro turno. Foi uma grande polêmica naquela ocasião. O empresário acusou o deputado do PSOL de ser usuário de drogas. Bem, vários outros assuntos e notícias para a gente debater com os nossos comentários.